Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a Light Novel pelos meios oficiais. Volume 4. Capítulo 1. Negociação com o Reino das Bestas. Eu podia ver um monte de crianças brincando lá fora. 3 meninos e 2 meninas. Eles correram para mim assim que me viram, super felizes em me ver. Professor, o que vamos fazer hoje? Eles todos perguntaram, seus olhos brilhando. Um menino de aparência determinada, um menino de aparência tímida, um menino de aparência reticente, uma menina de aparência animada, e uma menina de aparência sábia. Eles eram todos meus alunos, e eu os mimava. Hoje, no entanto, minhas emoções eram uma mistura turbulenta de felicidade, tristeza e solidão. Bem, eu disse a eles, essa é uma boa pergunta. O que devemos fazer? Essa era minha vida regular até pouco tempo atrás. Uma vida que eu mesmo joguei fora, uma que nunca voltaria. Mas essas são as lembranças dela, não minhas. Os apegos remanescentes de Shizu, dos tempos em que ela era a instrutora. Eu podia perceber, do meu ponto de vista, que ela não queria que essas crianças se envolvessem em suas lutas. Mas talvez elas se sentissem abandonadas. Talvez elas chorassem. Mas mesmo que não, era tudo tão. Tudo tão o quê? O que eu estava tentando? E então meus olhos se abriram. Por favor. Essas crianças. Essas crianças. As do sonho. Por favor, salve essas crianças. Salvar? Salvar do quê, em nome de Deus? Não havia ninguém para responder. Ela queria que eu fizesse algo. Isso estava claro? Mas era só isso. Nenhuma palavra a mais, enquanto sua voz mergulhava na escuridão e desaparecia. Os resquícios do sonho desvaneceram em minha mente, o pedido lamentoso deixado abandonado e despercebido. Parecia que era o primeiro sonho que eu tinha em um tempo. Desde que me tornei um slime, que por definição nunca dormia, a única chance para sonhos era durante emergências como esgotar minha força mágica. Isso não parecia certo para mim, então me forcei a me envolver em períodos de inatividade diariamente, trabalhando duro para relaxar, de certa forma. Se soa como uma contradição, não é? Dar a si mesmo tempo para relaxar nunca é uma coisa ruim, e não há dor em trabalhar duro por algum objetivo que você tenha. E todo aquele esforço valeu a pena. Por pequenos períodos de tempo, pelo menos, eu podia soltar minha consciência e alcançar um estado de serenidade pura. O experimento funcionou, em outras palavras. Eu esqueci sobre o que era o sonho, mas isso não era importante. É mais ou menos disso que se tratam os sonhos, de qualquer maneira. Ah, agora posso viver meus dias na mais pura preguiça. Que tipo de bobagem você está falando, Rimuru-sama? Ela estava brava. O sorriso de Shuna nunca falhava quando ela estava brava. Foi isso que o tornou tão aterrorizante. Seguindo alegremente a liderança de Shuna, me arrastei para fora da cama, resmungando para mim mesmo. Eu estaria ocupado durante o dia. Treinamento de batalha com Hakurou estava no cronograma, bem como uma viagem de inspeção para ver como a construção estava progredindo. Você pensaria que não havia mal algum em relaxar um pouco à noite. Eu havia acabado de finalizar a análise e avaliação das habilidades que tomei de Charybdis, então não havia nenhuma questão importante não endereçada para lidar. A propósito, Charybdis me deu interferência mágica e controle da gravidade, ambas habilidades extras. Interferência mágica, em conjunto com controle de partículas, resultou na nova habilidade extracontrole mágico, que, quando associada à barreira multicamada, deu um impulso bastante robusto para minhas defesas. Ataques mágicos não eram mais nada para se preocupar, isso, junto com a habilidade resistência mágica que peguei de Gabi e o resto dos Dragonauts recém-evoluídos, significava que eu podia resistir a quase qualquer ataque mágico direto. Claro, eu tinha o Gula comigo, então eu já podia consumir e neutralizar qualquer ataque mágico que eu pudesse identificar, mas ainda assim,
Essas coisas novas podiam me proteger de emboscadas e ataques surpresa, e isso era ótimo. Quanto a controle de gravidade, bem, minha pesquisa sobre isso certamente valeu a pena. Eu sempre senti que era uma pena não conseguir capturar a magia de voo de Geomude, mas controle de gravidade resolveu esse problema de forma muito elegante. Eu nem precisava cantar um feitiço de antemão, voo de alta velocidade agora era meu, em qualquer forma ou jeito que eu quisesse. Desta vez, eu não corri as coisas. Eu não havia esquecido os fracassos que encontrei no caminho para tropeçar na propulsão por pressão de água. Experimentar o que pulava em sua imaginação era um passaporte garantido para algumas situações seriamente sem graça. Então eu fui com calma, gastando todas as noites examinando minhas habilidades. Comecei levantando a mim mesmo no ar e praticando um pouco de voo de baixa velocidade. Eu podia controlar minha trajetória com minhas asas até certo ponto, o que me ajudou a pegar o jeito mais facilmente do que pensei. Agora, eu nem precisava mais das asas. Barreira multicamada até me protegia contra a resistência ao vento, aposto que eu poderia quebrar a barreira do som em pouco tempo com isso. Mas sem pressa. Eu só continuaria com a prática lenta e constante. Enquanto eu pensava sobre tudo isso, Shunna me deu um suspiro exasperado. Rimuru-sama, você está sendo desatento de novo. Você verá a partida de meu irmão Benimaru e Rigor-sama hoje. Eu quero que você foque em ser a figura mais majestosa que puder na grande despedida. Ah, era hoje. Sem problemas. Ah, sim. Benimaru e sua equipe estavam partindo hoje. Vários meses haviam se passado após a partida de Milin. Vários meses calmos, tranquilos e muito pacíficos. Eu estava ocupado como sempre, mas ainda assim, extremamente calmo. Um dia, porém, um mensageiro apareceu de Carrion, o mestre das feras, e um dos lordes demônios da terra. Eu não havia forjado um acordo oficial com ele no papel, mas parecia que Carrion era um homem fiel à sua palavra. Como o mensageiro colocou, vamos enviar emissários a nossas respectivas nações, para que eles possam ver por si mesmos se forjar relações comerciais seria benéfico para ambos os lados. Eu dei minha aprovação imediata, e Carrion já havia dado a dele. O que nos traz ao dia de hoje, o dia histórico de partida para nossa missão de emissários ao reino de Feras Eurasânia. Benimaru, um guerreiro talentoso e meu braço direito, lideraria os emissários. Para seu assistente, nomeei Rigor, filho de Rigurd. Sua missão, viajar para outras nações e reportar o que observaram, para que eu pudesse descobrir como administrar meu próprio país. Eles foram acompanhados por um pequeno grupo de outros hobgoblins, todos candidatos para futuros papéis de liderança em meu governo. Eles seriam representantes da Federação Jura Tempest para encurtar nossa nação. Uma completamente nova, e portanto, sem experiência em quase tudo. Precisávamos compensar isso, e visando esse objetivo, todos nós estávamos trabalhando juntos, nos esforçando ao máximo diariamente. É graças a essa ética de trabalho que eu acho que essa missão de emissários à Eurasânia deveria trazer alguns frutos sérios para nós. Nós também estávamos totalmente preparados para receber a própria equipe do Mestre das Feras. Eles viriam aqui, dariam uma olhada em nossa nação e, espero, voltariam com algumas coisas elogiosas para dizer. Se tudo der certo, ficaremos em bons termos e, novamente, espero, começaremos o comércio formal, e de lá, relações diplomáticas formais. Não deveria demorar muito. Mas isso ainda estava à frente. Um passo de cada vez. Por agora, eu precisava me concentrar em ver todo mundo partir. Despertando minha consciência, assumi forma humana. Havia uma cerimônia programada, então mudei para uma roupa formal adequada. Olhando para trás, sinto falta dos dias em que tínhamos quase nada para vestir. Agora, temos quase todos os tipos de roupas que você possa imaginar. Uma seleção muito melhor do que a que eu já tive no meu armário no Japão. E realmente,
em termos das conveniências que agora desfrutávamos na vida, era simplesmente incomparável com os primeiros dias. Nós resolvemos o problema do açúcar, por exemplo, então atualmente tínhamos um fornecimento estável. Isso nos ajudou a adicionar ensopados ao nosso repertório culinário, e até havia uma seleção de doces disponível, embora não uma grande. Nesse ponto, agora que eu havia dominado a arte de tirar pequenas sonecas, eu imaginava que a próxima questão a enfrentar era entretenimento. Mas eu ainda tinha um longo caminho a percorrer. Todas essas ideias continuavam invadindo minha mente, uma após a outra, e isso dificultava as coisas. Não importa o quanto eu trabalhasse, eu nunca parecia ficar sem novos desejos. Não havia como dizer quando eu seria capaz de me sentar com um grande saco de batatas fritas e vegetar na frente do meu console de videogame o dia todo. Eu não estava disposto a desistir de nenhum desses objetivos, no entanto. E é por isso que eu precisava que essa equipe de emissários fizesse o seu melhor e tornasse o comércio internacional uma realidade. Então eu estava lá, na praça principal de nossa cidade, em pé na frente da multidão em minhas melhores vestes. Isso desencadeou uma comoção pequena e animada entre os monstros, em todas as suas muitas espécies. Eu não tinha o hábito de me dirigir a eles em forma humana. Os aplausos e gritos pareciam que iriam durar para sempre, mas um único silêncio de Xion calou a todos em um instante. Bom trabalho, Xion. Ela era tão boa em lidar com esse tipo de cenas tumultuadas. Com os monstros acalmados, decidi dar à minha equipe algumas palavras de incentivo. Senhoras e senhores, espero que vocês façam o seu melhor por mim. É isso? A Perplexona perguntou. Será que foi muito curto? Meu diretor do ensino médio fazia discursos tão longos que ninguém ouvia, então eu achei que mais curto era melhor para discursos assim, mas talvez essa multidão estivesse mais animada com o que eu tinha a dizer. Sim, talvez isso não foi o suficiente. Vou dar a eles um pouco mais. Com isso, decidi passar pela lista de coisas que eu queria que meus emissários observassem. O mestre das feras Carion era um Lorde Demônio e certamente um dos mais belicosos. Eu não podia ter certeza se o Estado de Direito sequer existia em seu domínio. Certo, prestem atenção. Vocês estão prestes a viajar para uma nação de nascidos da magia que nunca acreditaram em nada além de poder. Faz o direito, não o subestimem sob seu próprio risco. Se vocês baixarem a guarda, eles farão vocês fazerem qualquer coisa que digam. Vocês podem perder para eles em uma luta, mas eu quero que vocês deixem bem claro que não perderão para eles em coração. Lembre-se, seus companheiros e eu estamos com vocês o caminho todo. Mantenha isso em mente enquanto vocês lhes dizem o que estamos buscando. Se vocês acharem que uma luta está se formando, corram e voltem. Uma das missões aqui é ver se podemos continuar em bons termos com esses caras no futuro. Eu não preciso de uma relação onde tenhamos que segurar nossos narizes e meramente tolerá-los. Eu quero que vocês vejam as coisas com seus próprios olhos e garantam que possamos manter um relacionamento gentil e amigável. Estou contando com vocês. No momento em que terminei, a praça se encheu de vivas selvagens. Era como estar em algum show de ídolos pop. O que eu disse provavelmente não importava. Eles só estavam realmente ansiosos para me ouvir. Tenho certeza que os próprios emissários estavam prestando atenção, mas o resto só estava tratando isso como um grande festival. Ah, bem. O fato deles terem ouvido indicava um conjunto razoavelmente bem disciplinado de monstros. Isso era um passo muito grande para eles. Bem, valia a pena aproveitar essa oportunidade, eu suponho, para dar a eles outro aviso importante. Vejamos, o que mais? Ah, não me importo com um erro ou outro, mas por favor não comecem uma briga vocês mesmos, tudo bem? Estou de olho em você, Benimaru. Acha que está preparado para isso? Meu discurso assumiu que qualquer hostilidade viria do lado eurasiano. Se meu time começasse qualquer coisa, essa expedição inteira seria inútil. Eu tinha que martelar neles que eu não aceitaria nenhum erro nessa linha. E,
Vocês estão em boas mãos conosco. Benimaru latiu de volta, supremamente, quase assustadoramente, confiante. Eu aprendi muitas lições. Depois dos dias que passamos com Lady Milin, qualquer tolo poderia entender que imprudência leva a desastres. As comparações com Milin também dispararam alarmes. Usá-la como padrão para desenvolver sua própria confiança não me deu nenhum senso de segurança. Pelo menos era melhor do que Xion, no entanto. Assisti-la acenar ansiosamente para as palavras de Benimaru me fez suspirar. Realmente, eu estava esperando que Xion pudesse assistir à cidade enquanto eu me juntava a esse grupo de emissários, mas isso era arriscado demais. Embora, pensando bem, Benimaru era um homem bastante ponderado, apesar das aparências. Acho que foi rude da minha parte compará-lo com Milin e Xion. Bom ouvir isso. Gostaria de poder ter ido com vocês. De forma alguma, meu senhor. Acho melhor você não viajar para o domínio de um Lorde Demônio até que possamos confirmar que é seguro. Ficou claro com aquela negação que Benimaru desejava avaliar a confiabilidade de Carrion com seus próprios olhos. Não só de Carrion, mas de todos os outros nascidos da magia que chamavam suas terras de lar. Trabalhar com eles beneficiaria Tempest? Ou eles causariam danos impensáveis para mim? Realmente, fiquei feliz em ver sua iniciativa, embora isso apenas aumentasse minhas preocupações. Imaginar Rigor e o resto sozinhos em uma nação de nascidos da magia era um pouco assustador. Eu precisava ter alguns lutadores fortes no grupo, pelo menos para servirem como guarda-costas. Soei já estava protegendo nossa nação nas sombras, e Hakurou estava ocupado com o treinamento militar. Geode não poderia ser arrancado de seu trabalho de construção, e Gabio estava trabalhando duro para extrair altas poções e produzir baixas poções a partir delas. Xion, é claro, estava fora de questão, e pensando nisso, Benimaru era o único candidato restante. Tudo bem. Façam o melhor que puderem. Sim, meu senhor. E você também, Rigor, e todos os outros. Gostaria de ver coisas boas acontecendo com nossa nação. Absolutamente, um Rigor de olhos brilhantes respondeu. Vamos espalhar a notícia longe e extensamente. Aqueles olhos me disseram que ele mal podia esperar para partir. Ele realmente estava aproveitando a chance de tentar algo novo. Ele ficará bem, pensei. Ranga, quero que você fique na sombra de Benimaru e o acompanhe. Mantenha-os seguros, mas não deixe sua presença ser conhecida. Não o decepcionarei, meu mestre. Seguindo imediatamente minhas ordens, Ranga deslizou direto para a sombra de Benimaru. A própria aura de Benimaru estava escondendo, e esperançosamente isso seria o suficiente para mantê-lo invisível na estrada. Ótimo! Agora, vamos dar a eles todos uma salva de palmas enquanto partem em sua jornada. No meu sinal, Shuna deu um sinal com os olhos. Foi captado por nossa banda de músicos especialmente selecionados, prontos para tocar uma melodia animada e vibrante. O grupo de emissários fez seu caminho através da multidão atenta, viajando em direção a um futuro cheio de esperança, a esperança de que essa corrente de intercâmbio cultural ajudaria a plantar as sementes para futuros laços diplomáticos. Nosso primeiro grupo de emissários do governo partiu com ênfase. O time de Benimaru havia ido embora, mas eu ainda tinha uma pilha de coisas para fazer. Eu tinha planos de visitar terras humanas mais cedo ou mais tarde, mas com um trabalho vindo logo após o outro, não havia tempo para isso. Com qualquer coisa que você faça, aquele primeiro passo que você dá é incrivelmente essencial. Cortar cantos no começo, e você frequentemente pagará caro por isso mais tarde. Isso se aplica não apenas ao trabalho, mas à própria vida e certamente ao dar partida em uma nova nação. Só porque eu queria curtir com humanos não significava que eu poderia jogar tudo mais para agora. Meus principais líderes de segurança e militares estavam fora no momento, e eu tinha que preencher essas lacunas. Soei poderia lidar com a segurança, e nomeei Hakurou como chefe de nosso exército por enquanto. Isso deixará as coisas em boas mãos.
O próximo passo foi fazer os preparativos para receber o contingente de Eurasânia. Uma coisa que eu definitivamente não queria que eles vissem era nossa instalação de cultivo de hipocuti e de fabricação de poções. Tudo mais estava seguro o suficiente para visualização pública, então decidi priorizar manter a caverna selada, apenas isso, selada. Havia apenas aquela entrada, e uma pedra pesada ou algo similar a fecharia muito bem. Gabil e os outros ainda tinham os círculos mágicos de transporte para viajar para lá e para cá, então esconder fisicamente a entrada parecia a melhor opção. Preocupei-me que lacrar isso poderia afetar o conteúdo de oxigênio da caverna, mas havia tantos buracos de ventilação ao longo das paredes da caverna que não parecia um problema. Além disso, Vesta tinha uma peça de magia bastante útil para contribuir. A magia para detectar mudanças no ar, ou no ambiente em geral, pode-se dizer. Também há magia que alerta o conjurador sobre quaisquer ameaças às suas vidas, então vejo pouco com o que se preocupar. Aí se foi uma preocupação. Vesta era tão incrivelmente talentoso. Se ele não tivesse uma personalidade tão dementada, ele ainda estaria usando esses talentos como o conselheiro mais confiável do rei Gazel, sem dúvida, mas ei, se isso significa que ele está trabalhando para mim agora, então aproveitarei, definitivamente. Então ficou resolvido, sem mais entrada na caverna selada por enquanto. E isso me lembrou de outra coisa sobre Vesta. Além de nossa fábrica de poções, eu estava disposto a deixar os emissários verem o que quisessem, então passei por nossos variados preparativos com uma lupa. Acabávamos de construir uma casa de hóspedes para receber visitantes especiais, uma espécie de hotel luxuoso e chique, não as acomodações mais simples às quais as equipes de Cabal e Olmo foram designadas. E não estávamos construindo apenas novas casas elegantes, também estávamos treinando pessoas. Os aprendizes de Shuna estavam se tornando chefes talentosos. Nesse ponto, eles haviam ganhado um instinto natural para exatamente a quantidade certa de tempero a ser adicionada. Eles estavam totalmente versados em gerenciar fogões e picar ingredientes. Eu não ficaria embaraçado em tê-los lidando com qualquer evento. As goblinas, por sua parte, haviam aprendido a arte da hospitalidade através de sua prática com as equipes de Cabal e Olmo. Lidar com a nobreza ainda seria uma grande ordem para elas, mas elas estavam mais do que educadas o suficiente para cuidar de pessoas comuns ou aventureiros. Para o toque final, selecionei as melhores artistas do lote e as tive tratando pessoalmente de mim como um convidado. Dadas as multidões grosseiras que geralmente tínhamos pela cidade, eu não tinha tanta certeza se realmente poderíamos fornecer um serviço luxuoso se tentássemos. Vesta, mais uma vez, ajudou muito, como nobre ele mesmo, imaginei que poderia me orientar sobre coisas que nunca teria pensado. Seu conhecimento foi transmitido à minha equipe selecionada, que colocou algum dos trabalhos mais bonitos que você já viu. Vocês estão indo muito bem, de fato. Permaneçam diligentes, e vocês certamente crescerão talentosos o suficiente para receber a realeza de qualquer nação sem causar ofensa. Mal posso esperar para ver como avançarão. Obrigada por sua instrução, meu senhor, a equipe de hospitalidade goblina disse quando se curvaram para ele. Se eles mantiveram alguém tão exigente quanto Vesta feliz, pensei, eles devem ter sido bons. Com certeza fico feliz por ter pedido sua ajuda, Vesta. Não, não, ele respondeu com uma risada alegre. Isso tem sido um benefício extra bastante agradável para mim. Eu ficaria feliz em ajudar a qualquer momento. Apresentei-lhe um passe de hospedagem gratuita em troca. Ele poderia ficar sempre que quisesse, desfrutando tanto da casa de hóspedes quanto observando a equipe para ter certeza de que eles não estavam relaxando. Matando dois coelhos com uma cajadada só. Com isso, achei que estávamos preparados para manter nossos visitantes felizes. Ainda havia um grande evento. Na verdade, se algo, esse era meu favorito de todos, minha visita oficial à nação armada de Dwargon, o Reino Anão. Meu cronograma já estava definido em pedra, graças a algumas trocas de mensageiros.
Seria um dos eventos mais auspiciosos que nossa nação desfrutou até agora, uma chance de provar tanto para Dwargon quanto para o mundo em geral que nós, Tempest, éramos um país independente oficialmente reconhecido. Ter acordos assinados no papel era uma coisa, mas ser fisicamente bem-vindo por terras estrangeiras assim era algo que eu queria alavancar para nossos planos futuros. As pessoas estavam dispostas a aceitar uma nova nação fundada por monstros. Essa era nossa maior questão contínua. Mas desenvolver Elmo para ser um herói, e ter fuzis espalhando todos os tipos certos de rumores sobre isso, estava começando a nos estabelecer aos olhos do público como monstros amigáveis, dispostos a dar uma mão aos mocinhos. E agora, tínhamos um convite de uma superpotência totalmente realizada. Essa era a oportunidade perfeita para ganhar muito mais confiança, e eu não poderia deixá-la passar. De jeito nenhum poderia afrouxar até essa visita ser bem-sucedida. Visitar reinos humanos poderia esperar até que eu tivesse certeza de que nosso governo estava no caminho certo. Temos que fazer isso dar certo. Shuna e Xion acenaram com a cabeça. Com certeza. O senhor está em boas mãos, meu senhor. Como sua secretária, farei todo o esforço que posso. Hora de trabalhar. Invocando toda a minha energia, esforcei-me para reduzir todos os problemas que conseguia pensar, esperando o dia fatídico chegar. Recebemos um sinal de que nossos emissários haviam retornado. Um sinal, isto é, na forma de Traine. Ajoelhando-se diante de mim, ela relatou que nossa equipe estava perto da floresta de Jura no momento em que os avistou. Obrigado por me avisar. Imagina, ela sorriu. Não é nenhuma dificuldade para mim. Ela estava linda como sempre, com aquele ar translúcido e místico que tinha. Isso permitia que ela capturasse o coração de qualquer um que visse. Se eu não fosse um slime, facilmente me apaixonaria por ela também. Ops! Olhar para ela por muito tempo só deixaria Shuna e Xion irritadas. Sou um slime, totalmente sem olhos, e elas ainda pareciam saber para onde eu estava olhando. Seria algum poder sobrenatural ou apenas a intuição feminina delas? De qualquer forma, melhor não desencadear nenhum conflito desnecessário. Me avise se algo mais acontecer. Certamente. É melhor eu ir agora, então. Com outro sorriso, Traine desapareceu em um momento, verdadeiramente uma das mulheres mais misteriosas que conheço. De qualquer forma, transmiti as notícias para todos os outros de que deveríamos esperar a equipe de emissários de volta em alguns dias. Foi então que Elmo e seus companheiros fizeram uma visita à cidade. Como esperado, nossa pequena intriga havia estabelecido Elmo como um campeão de primeira linha no reino de Farmus. Isso o colocou em alta demanda por lá, então ele estava de volta por uma chance de descansar um pouco para variar. Ele tinha a desculpa altissonante de conseguir um pouco de treinamento com Hakurou, mas o que ele realmente queria era alguma comida decente e relaxar nas fontes termais. Eu sabia porque podia dizer, e como ele estava ficando por vários dias desta vez, não esqueci de ficar de olho em qualquer problema que ele pudesse causar. Ouça, em breve teremos uma festa de emissários representando o Lorde Demônio Carrion. Vocês podem me prometer que não brigarão com eles. Ah, qual é, cara, por quem é que você acha que está falando? Acha que sou o tipo de tolo que vai brigar com subordinados de um Lorde Demônio? Elmo desabou. Ele estava certo. Mas nunca dava para prever alguns dos idiotas andando por aí. Podia desafiar a imaginação. Mas por que diabos o pessoal do Lorde Demônio está vindo que em primeiro lugar ele perguntou antes que eu pudesse responder a sua primeira pergunta. Um dos altos oficiais de Carrion havia sido instalado no núcleo de Charybdis, um monstro que por si só era classe Lorde Demônio. Depois de uma batalha longa, separei o sujeito do núcleo e salvei sua vida, o que levou a esse novo degelo nas relações com Eurasânia, mas Elmo e sua turma não estavam por perto para ver, então eles ainda não tinham ideia. Eu não tinha saído do meu caminho para contar a eles. Não tinha certeza se seria a melhor coisa. Ah, sim, é melhor eu explicar.
venha à minha sala de recepção depois que sair do banho. Sem problemas. Eu sugeri um horário, e Shion anotou com uma mão habilidosa. Ela não tinha sido exatamente minha primeira escolha para o cargo, mas estava se mostrando uma secretária medianamente decente, afinal. Então, como eu deveria colocar para Yomo? Parecia uma boa ideia dar a ele, e somente a ele, a história completa. Em minha mente, raciocinei que eu deveria dar a ele alguns detalhes escolhidos, o conto básico de minhas origens e como estou interagindo com os Lordes Demônios. Exatamente o quanto eu deveria divulgar, não tinha certeza, mas não parecia sábio trompetear ao redor para a população em geral. A maioria das pessoas nunca acreditaria que eu era um ex-humano em primeiro lugar. Na verdade, talvez agora fosse uma boa chance de contar tudo a ele. Ia ser uma conversa intensa, pensei, não o tipo de coisa que você queria fazer no meio da rua. Eu queria um ambiente relaxante para isso. Foi por isso que disse a Yomo para vir, sozinho, para o meu quarto depois. Agora ele estava aqui, fora de suas roupas de viagem e fresco do banho. Era logo após o jantar, e ele estava bem na hora. Então, qual é a história, cara? Ei, segure seus cavalos, eu disse quando ofereci a Yomo uma cadeira, um sofá de couro macio com encosto e braços. Eu me arrastei perto de uma cadeira que eu enfrentava. Primeiro, quero te contar uma coisa, mas prometa que não vai ficar surpreso. Surpreso? Por que eu ficaria? Ignorando, transformei-me em minha forma humana. Demora muito menos tempo do que qualquer explicação. Que? E eu avisei tudo. Não ajudou muito. Eu disse para você não ficar surpreso, eu disse quando me sentei na cadeira. Como se esperasse sua deixa, Shuna entrou na sala, exatamente como planejado. Ela se curvou educadamente e nos forneceu algumas bebidas, um líquido incolor em um par de copos, ambos feitos com requinte em vidro de verdade por Dode, o do meio dos irmãos anões. Com outra reverência, ela tomou posição atrás de mim. Esse foi o meu sinal para erguer meu copo. Com um farejar para garantir que estava de acordo com meus padrões, dirigi-me a Yomo. Que tal uma bebida? Chocado com minha metamorfose e desmaiando com os modos tocantes de Shuna, Yomo estava congelado em seu assento. A oferta de algo alcoólico ajudou a sair do transe. Sim, claro, ele disse antes de beber o copo inteiro de uma vez. Imediatamente desencadeou um acesso de tosse. Ag. Café. Ugigi, o que é isso? Shuna apressou-se a trazer um pouco de água. Yomo esvaziou esse copo tão rapidamente quanto o primeiro. Depois de mais alguns engasgos, ele finalmente recuperou a compostura o suficiente para perguntar que diabos eu acabei de dar a ele. Não está acostumado a beber destilados com muita frequência. Tivemos uma festa aqui há algum tempo com algumas pessoas do Reino Anão, mas eles ficaram meio desapontados com a falta de bebida alcoólica ao redor desta cidade. Trouxeram um pouco de cerveja e vinho, e eles poderiam beber aquela coisa como água, eles nunca ficam bêbados, disseram. Então pensei em surpreendê-los com uma pequena criação com a qual estou familiarizado. Esse é nosso primeiro lote de testes. E ele foi meu primeiro cobaia imparcial. Yomo se gabou para mim sobre o quão forte bebedor ele era, então o fez de cobaia. Ele acabara de consumir conhaque, um destilado produzido pela destilação do vinho, e embora eu soubesse que estava trapaceando, ousei analisar e avaliar para reproduzir o conhaque de melhor sabor que poderia lembrar em minha mente. A habilidade única Gula estava sendo útil de várias maneiras. Existe uma linha tênue entre fermentação, que geralmente é uma coisa boa, e deterioração, que não é. Com as propriedades corrosivas de alimentos do Gula sob o controle experiente do grande sábio, eu poderia corroer alimentos e bebidas sem produzir nenhum material prejudicial, em outras palavras, fermentá-los. Isso tornaria a produção de coisas como o fermento iniciador de Koji uma brincadeira. Eu já havia deixado a produção de fermento para Shuna, então tínhamos todo o pão que queríamos,
sem mencionar algumas bebidas alcoólicas. Fazer Cogido Zero era um desafio maior, no qual estávamos experimentando, mas espero que em breve eu possa desfrutar de algum verdadeiro saque japonês novamente. Eu também poderia fazer molho de soja, se conseguisse colocar minhas mãos em alguns grãos de soja. Uma habilidade tão boa. Não consigo parar de sonhar com novos usos para ela. Eu não tinha certeza se usar esses poderes arrebatadores para satisfazer meus desejos pessoais era uma grande ideia, mas quem se importa? Uma ferramenta só está em seu auge quando você a usa ao máximo. Depois que avancei para o ponto de fabricar bebidas fermentadas, o resto veio fácil. Tínhamos conhaque disponível, bem como uísque, aplicando destilação ao processo de fabricação de cerveja. Eles eram ambos de alto teor alcoólico, o suficiente para queimar a garganta de alguém não acostumado, mas um apreciador definitivamente amaria seu sabor. Expliquei tudo isso para Elmo, mostrando a ele a melhor maneira de desfrutar. Meu corpo não me permitia mais ficar bêbado, infelizmente, mas a sensação ainda era nostálgica o suficiente que imaginei sentir um pouco de tontura de qualquer maneira. Entendo. Sim, sabe de uma coisa, isso é muito bom, cara. Não é? Embora, pessoalmente, eu acho que prefiro colocar gelo direto no copo em vez de apenas diluir essa coisa com água. Você é um homem de bom gosto, Elmo. Agora que a tensão havia se dissipado, passei para o tópico principal. Então, eu dei uma explicação ampla e geral das minhas aventuras até agora. Isto incluiu a minha reencarnação e muitos outros detalhes, mas era uma questão em aberto se ele entendeu muito disso. O que estava bem. Foi por isso que ofereci a bebida primeiro. Simplesmente não era o tipo de história que se poderia contar convincentemente sóbrio. Se eu ia falar sobre como eu era íntimo de lordes demônios e tal, eu tinha que fazer isso com um sorriso e uma piscadela. Mas Elmo me surpreendeu. Eu acredito em você, disse ele sem qualquer incentivo. Quero dizer, monstros construindo uma cidade inteira. Isso é impensável o suficiente. Fico feliz que ele se adaptou tão facilmente. Ele também estava pegando conhaque como um campeão, delicadamente sorvendo sem tossir os pulmões para fora. Você acredita em tudo isso? Eu acabei de dizer que sim, não foi? Cara, lordes demônios, no entanto. Aposto que Carrion tem alguns lutadores malvados trabalhando para ele. Na verdade, é difícil dizer. Eles não estão aqui para lutar contra nós. Eles só estão vindo para ver se vale a pena construir laços diplomáticos conosco. Sim, mas você não enviou o Benimaru para lá. Você queria que eles estivessem preparados para qualquer coisa naquele domínio, não é? Aposto que eles estão pensando a mesma coisa. Eu esperaria alguns nascidos de magia bastante fortes se eu fosse você. Talvez sim, mas não acho que isso realmente importe. Se os provocarmos com uma luta, acabou de qualquer maneira. Ficar hostil com Carrion não nos renderá nada. Então, o que estou tentando dizer é isto: como eu disse esta tarde, não comece nenhuma discussão com os enviados. E certifique-se de que sua turma entenda completamente isso também. Eu quero que as coisas corram um pouco mais pacificamente desta vez. Você tem minha palavra, parceiro. E como eu te disse, nós não somos estúpidos o suficiente para brigar com pessoas tão perigosas. Sim, eu aposto. Ele me convenceu o suficiente para que eu abandonasse o tópico. O conhaque foi um grande sucesso, eu tinha certeza de que seria um excelente presente em minha viagem ao Reino Anão. Elmo e eu acabamos conversando sobre assuntos muito menos importantes até altas horas da noite. Vários dias depois, bem na hora, os enviados do Reino das Bestas de Eurazânia chegaram. Cumprimentei-os em minha forma de slime com Shuna e Shion atrás de mim, junto com Rigurd e os outros burocratas hobgoblins. Em seguida, havia Soei, mantendo-se informado sobre as coisas secretamente. Se algo acontecesse, eu tinha certeza de que ele pularia para fora.
O grupo de Yomu também estava lá, e de acordo com seus padrões, eles estavam agindo extremamente sombrios. Os enviados fizeram seu caminho pelas nossas fileiras em uma linha luxuosa de vagões dourados. Eles foram puxados por uma série de tigres do trovão, grandes bestas mágicas crepitando com relâmpagos que corriam por suas estruturas, um símbolo potente de força militar, facilmente visível a grandes distâncias. Em termos de armadura, esses vagões de tigres de alguma forma, se você tirasse todo o ouro extravagante e outras coisas deles, provavelmente funcionariam como tanques. Sim, este é certamente o enviado de Lorde Demônio, maravilhei-me. Ah, não é nada impressionante, respondeu Xion, derrubando-me. Comparado à gloriosa luz que nos traz todos os dias, Rimuru-sama, domar essas feras não passa de um blefe. Xion. Tem que ser mais impressionante do que isso, não é? Eles estão claramente tentando demonstrar seu poder para nós. Você acha que todo esse deslumbramento não é nada impressionante? Você tem certeza de que não está sendo muito pretensiosa para o seu próprio bem? Porque isso não é legal. Você acha? Todos esses adornos desnecessários seriam sem sentido em batalha. Mas não estamos em batalha aqui. Xion para você. Sua mente nunca deixa a zona de guerra. Descartar o que provavelmente era a linha de batalha escolhida a dedo de Carrion apenas porque eles não estavam preparados para o combate corpo a corpo neste exato minuto me pareceu ridículo. Claro, a arte de toda esta decoração poderia usar algum trabalho. Nada com o que Doud não pudesse dar voltas. Além disso, ele tem Kaijin e Garrima para ajudá-lo. Temos muita sorte com bons talentos dessa maneira. Obrigado por dizer isso, chefe. Nos orgulha ouvir isso. Kaijin e os 3 irmãos anões apreciaram o elogio, recompensando-me com sorrisos. Mas eu estava falando sério. Eles haviam cumprido todas as minhas ordens malucas neste momento, e realmente tinha sido uma grande ajuda. Achei que eles poderiam usar um pouco mais de reconhecimento. A procissão de vagões de tigre continuou solenemente para a frente enquanto conversávamos. O da frente era o mais ostentosamente decorado de todos, e quando parou, 2 mulheres saíram da porta. A primeira tinha cabelos brancos longos e brilhantes que eram lisos e retos. Ela era uma beleza com um corpo flexível e olhos de gato, mas a aura em torno dela era feroz, sugerindo que ela era uma líder endurecida pela batalha. A segunda mulher era tão de tirar o fôlego, esta era cativante com seu cabelo preto e dourado e olhos de joia como cobra. Ela parecia graciosa a princípio, mas praticamente congelou o ar com seu olhar insensível, repelindo a maioria que ousava se aproximar dela. Elas eram ambas nascidas da magia, e não do tipo comum. A quantidade pura de magículas que elas detinham rivalizava com a de Fóbio em sua última visita. Se eu tivesse que adivinhar. Um prazer conhecê-lo, senhor da grande floresta de Jura. Eu sou Alvis, a serpente dourada e uma das 3 licântropos a serviço do Lorde Demônio Carrion. Eu sabia. Uma figura de alto escalão. Eu não estava esperando um oficial de alto nível, mas aí vai. O que significava que o outro era? Não vejo necessidade de oferecer qualquer saudação formal a esta multidão, Alvis. Depois de todos esses dias de jornada, imaginando que tipo de monstro poderia governar Jura, chego aqui para encontrar um pequeno slime para nos receber. Isto é um ultraje. Chega, Sofia. Tal comportamento traz nada além de desgraça para a face do Sr. Carrion. Chega de você, Alvis. Como ousa me dar ordens? E olhe. Eles se associam não apenas com anões, mas com humanos, aqueles humanos raquíticos, dissimulados e covardes. Eles são uma desgraça para todas as raças de monstros. Quem quer que fosse essa nascida de magia Sofia, ela tinha algo contra os seres humanos. Eu pretendia ser paciente desde que ela mantivesse os insultos focados em mim, mas se isso se estendesse aos humanos, Yomu e seus colegas, neste caso, eu não poderia deixar passar. Além disso, eu mesmo sou um ex-humano. Yomu, por sua vez, permaneceu em silêncio por mim,
com medo de desencadear uma quebra nas relações antes mesmo que elas começassem. Bom vê-lo cumprindo sua palavra. Além disso, olhando para trás, suas habilidades haviam crescido imensamente nos últimos meses. Ele não tinha obrigação de aguentar tal barragem de insultos unilaterais. Ele estava tendo paciência com eles. Eu não conseguia mais. Ei, não acha que está pegando pesado demais com esses humanos? Pare com isso, cara. Certo, Tomo? Eu sei que você odeia ser tratado como um tolo. Por que não mostra algumas de suas habilidades? Você tem a minha permissão. Quer dizer, o que você quer? Yomo era, mais ou menos, nosso amigo, um devotado treinando de Hakurou. Claro, ele estava em um regime de treinamento diferente, e de jeito nenhum poderia sonhar em enfrentar Eu Benimaru. Mas ele era tão descarado, um lutador tão tenaz, que ele aguentava a aprovação de Hakurou sem uma única reclamação. Ele meio que me lembrava do Tamura, este cara que trabalhava para mim no escritório no Japão. Ele era arrogante, mas eu gostava dele, assim como gostava de Yomo, com seu parça e tudo mais. E acho que ele não estava exatamente sob mim, mas como um igualo, um colega estudante trabalhando sob a tutela de Hakurou. Ver seu bonome tão completamente arruinado assim me enfureceu mais do que se tivesse acontecido comigo. Eu meio que entendi como o Rei Gazel se sentia. O Yomo chocado respondeu ao meu discurso. Do que ele está tão surpreso? Tem tudo a ver com ele, não é? Eu quero que ele faça um pequeno show para mim. Eu vou curar você desde que você não morra, então mostre a eles o quão forte você é. Uau, parça. Eu pensei que íamos manter as coisas legais e pacíficas. Tipo, sem começar brigas. Cale a boca, tolo. Pare de bancar o bobo. Eu não estava planejando começar nada, mas se eles estão, temos que responder a isso. Exatamente. Se alguém te empurrar, você tem que empurrá-los de volta. Algo mais começou a chamar minha atenção. Vai nessa, chefe. Você pareceria um velho tolo se não revidar, senhor. Os vândalos e criminosos vestidos de capuz no grupo de Yomo estavam ansiosos por uma briga. Acho que não tenho escolha. Promete que vai cuidar do meu time, parça. Com um sorriso, ele desembainhou sua amada espada Dragon Slayer. Minhas palavras tinham desencadeado algo nele, incendiando sua sede de batalha. Sem problemas. Tenho toneladas de poções de cura, então não desista. Pode deixar. Yomo deu um passo à frente. Sofia respondeu a isso com uma gargalhada jubilosa. Bem jogado, humano. Acha que pode me satisfazer? Enquanto assistia sua performance gloriosamente exagerada, Xion me entregou para Chunna. Ai. Ela tem ideias próprias. Assim que o pensamento me ocorreu, Xion fez exatamente o que eu esperava. Não tão rápido. Esperei aqui pacientemente e deixei você dizer o que tinha para dizer, mas a pura ousadia de seus insultos ao Rimuru-sama. Contive minha língua por todo este tempo apenas porque o Rimuru-sama me instruiu a fazê-lo, mas parece que não tenho mais necessidade de fazê-lo. Eu serei sua oponente. Os olhos de Xion ficaram avermelhados quando ela entrou em ação. Eu estava disposto a deixar Yomo se juntar a isso, mas a auto-inserção de Xion não era mais uma piada. Bem, não é como se eu pudesse impedi-la se tentasse. Eu só teria que deixar as coisas com ela agora, e com uma oponente tão ansiosa, não era hora de tentar parar o combate. Kenerice, Sofia uivou, com sua feroz natureza felina vindo à tona. Eu, Sofia, a garra-tigre da neve, estou pronta e disposta a testar esses supostos lacaios do poderoso Sr. Slime. Então ela e Xion se chocaram, impulsionadas puramente por seus instintos de guerra. Em um instante, o lugar se transformou em um campo de batalha. Yomo, entretanto. Oh querida. Simplesmente não há como lidar com você, Sofia. Nesse caso, Gruesity. Forneça um oponente para o humano. Ao lado do duelo de Xion e Sofia,
A serpente dourada, Alvis, deslizou suavemente uma ordem para um de seus nascidos da magia. Eu. Enfrentar o humano, zombou a criatura galante que avançou. Sei que sou um membro de baixa patente da Aliança Guerreira do Senhor das Bestas, mas... bem, que assim seja. Deixe-me ser seu companheiro de brincadeiras, humano. Seu cabelo era cinza, combinando com seus olhos, e sua pele era de um tom escuro de marrom. Ele era tão musculoso quanto flexível, e as grandes facas que segurava dançavam em suas mãos enquanto encarava duramente Yomo. Este humano era menos do que nada para ele, mas seus olhos ainda estavam focados, como um caçador se preparando contra sua presa. Apesar das palavras insultuosas, ele claramente não estava facilitando. Eu não deveria ter esperado nada menos dos servos de Carion. Diga o que quiser sobre eles, mas eles eram guerreiros de primeira classe. Foram as raças licantropos, acredito, que Carion governava. Milim me ensinou uma coisa ou duas sobre eles, hesitantemente, a princípio, mas no momento em que eu pendurei mais alguns dos meus doces açucarados sobre sua cabeça, ela disse: não deveria te contar, mas vou contar, e então falou sem parar pelo resto do dia sobre eles. Licantropos eram, como o nome sugeria, a família de meio-humanos que podiam se transformar em bestas. Estes incluíam principalmente cães, gatos, macacos, ursos, cobras e pássaros. Espécies maiores como elefantes também existiam, mas eram raras. Monstros de nível inferior, como orcs e kobolds, diziam ser versões devoluídas desses licantropos, não sendo mais capazes de se transformar, o que, por sua vez, sugeria que esses licantropos eram bastante elevados em termos de monstros. De qualquer forma, ter poderes de humanos e monstros desde o nascimento tornava justo chamá-los de nascidos mágicos de baixo nível. Uma vez que um licantropo se transformasse, ganhariam novas habilidades baseadas em suas características únicas. Eram soldados nascidos, prontos com habilidades de batalha desde jovens, e mesmo neste mundo de cão come cão, eles eram amplamente reconhecidos como superiores a ralé de muitas maneiras. Se eu acreditasse em tudo isso, então os licantropos exibiriam suas verdadeiras forças apenas quando transformados na besta de que eram derivados. Isso sugeria que, mesmo que eu não achasse que esses caras estavam apenas brincando, eles realmente ainda não estavam lutando. Sufi ainda estava em forma humana, assim como Gruesiti. Xion poderia derrotá-la. De qualquer forma, as duas batalhas entre Xion e Sufia e Yomu e Gruesiti já estavam em andamento. Eu assistia do meu local seguro aninhado no peito de Shunna. Em uma palavra, o confronto Xion-Sufia foi intenso. Elas eram ambas do tipo que derivava a alegria da batalha, verdadeiras berserkers. Seus arredores já não importavam enquanto se imergiam na luta. Por enquanto, elas eram iguais em velocidade e força, um par muito bem combinado. Pelo que pude perceber, no entanto, Sufia tinha uma reserva muito maior de magículas. Como era agora, Xion estava em desvantagem, ou deveria estar. Mas ela estava lutando com Sufia com sua espada maciça ainda na bainha. Foi porque ela não queria matar. Ou apenas uma expressão de que não era tudo que ela tinha. Não uma maneira muito inteligente de abordar uma nascida da magia de nível superior, pensei. Não esperava que Xion se juntasse à refrega, mas se ela ia, eu realmente queria que ela desse tudo de si. Xion ficará bem. Ela está lutando nos termos de seu oponente, não desembainhando sua espada. Ela ficará bastante bem, Rimuru-sama. Pode não parecer no momento, mas a única pessoa mais forte do que ela é meu irmão mais velho. Nos olhos de Shunna, pelo menos, Xion era a número 2 entre os homens. Fiquei impressionado que ela conseguiu perceber como eles estavam lutando. Sua própria habilidade exclusiva de análise também não era para se desprezar. Ela deve ter visto o quão poderosa Sufia era, mas parecia completamente imperturbável com isso. Um sinal de confiança, talvez. Verdade, acrescentou Soei, espreitando dentro da minha sombra. Em combate frontal assim, Xion provavelmente me supera, por mais que eu odeie admitir.
Acho que ela era mais do que uma secretária mal qualificada, afinal de contas. Continuamos assistindo enquanto conversávamos. Xion e Sofia estavam inteiramente ocupadas por seu combate, testando suas habilidades de força uma contra a outra, tentando quebrar gradualmente seu potencial máximo. Continuou no mesmo ritmo, permanecendo igualado a um nível surpreendente. A batalha de Yomo, enquanto isso, era uma vitrine de técnicas avançadas sendo lançadas uma contra a outra. Ele realmente havia ficado mais forte. Vários meses o tornaram quase uma pessoa diferente, à medida que fazia jornadas de caça a monstros entre aqui e as cidades e aldeias de Farmos, seu reino natal. Isso construiu seu nome como campeão e também lhe rendeu uma recompensa de experiência. Sem dúvida, ele tinha subido muito de nível. Eu não teria problema em lhe dar uma classificação sólida de A. O espectador casual poderia ser perdoado por pensar que ele estava apenas cortando seu pesado Dragon Slayer para baixo do ar, deixando sua força bruta ganhar o dia. Mas não era isso. Esse ataque era meramente o primeiro de uma série de movimentos bem calculados. Ele esperou que seu inimigo desviasse, deixando-o bastante desprotegido para levantar a lâmina para cima e conectá-la a um ataque multinível. Ele empunhava aquele Dragon Slayer como se fosse feito de papelão, suas habilidades de força sobre-humanas mantendo-o em constante perseguição de seu oponente nascido da magia. Mas Gruesit não estava lá para perder. Ele continuou desviando da barragem de golpes mortais da espada de Yomo por um fio. Os cutelos em suas mãos permitiram que ele desencadeasse uma rajada de combos rápidos, como uma bela dança que inevitavelmente, mas sem esforço, encurralava seu inimigo. Dava para perceber que ele estava supremamente confiante em sua velocidade. Enfrentar um nascido mágico tão talentoso não incomodava Yomo. Ele sorriu, obviamente se divertindo. Poder lutar contra um nascido mágico que lhe permitia exercitar todos os seus poderes lhe permitia sentir exatamente o quão longe havia progredido. Ataque seguido de esquiva, e esquiva seguida de ataque, tudo a meros instantes um do outro. Gruesit atirou uma faca em Yomo, Yomo desviou facilmente, derrubando seu Dragon Slayer em um movimento final clássico. Mas Gruesit avançou, cambaleando até o chão para desviar o golpe e deslizando bem entre suas pernas. Enquanto Yomo girava para persegui-lo, o cutelo de Gruesit voltou para ele, girando de volta a sua mão como um bumerangue. Ele cruzou ambas as lâminas na frente do peito, recebendo o impacto total da gigantesca lâmina de seu adversário. Foi um duelo equilibrado, o tipo de batalha épica que faz alguém suspirar de admiração. Yomo não é tão ruim, observei. Ele está lutando em pé de igualdade com aquele nascido da magia. De fato, concordou Shunna, é um esforço notável. Estava começando a parecer que Yomo havia avançado ainda mais do que eu pensava. Era assim com Gobuta também, a instrução de Hakurou colocava a velocidade acima de tudo. Se seu tempo de reação retardasse mesmo um pouco, você podia esperar alguma retribuição seriamente dolorosa dele. Não gosta disso? Então levante-se e trabalhe em suas habilidades de intuição. Isso, se alguma coisa, era a chave para a velocidade de reação surpreendente de Yomo. Isso e outra coisa. Havia um segredo na sua armadura que lhe dei. Era conhecida por seu peso leve e notável capacidade de proteção, mas não era só isso, também auxiliava os movimentos do usuário, aumentando seus reflexos. Armas e armaduras infundidas com magículas se modificavam de acordo com quão compatíveis eram com seu proprietário, quanto mais você as usa, melhor elas se tornam em suas mãos. Sua armadura não foi exceção e agora estava totalmente habituada ao estilo de batalha de Yomo. Isso provava que, em vários meses de experiência de batalha, ele havia feito da armadura algo verdadeiramente seu. Esses dois fatores foram o que deu a Yomo a força não apenas para enfrentar o nascido mágico Gruesit, mas lutar como seu igual. As duas lutas ficavam mais e mais intensas. Os ataques que Xion e Sofia trocavam estavam incandescentes de intensidade, como se cada um estivesse medindo até onde a outra iria. Hahaha.
Eu não estava esperando me divertir tanto. Zombe de mim por sua conta e risco, licantropo. Deixe-me mostrar-lhe o poder que rasga os céus e esmaga a terra de um mago ogro. Fique à vontade. Faça isso ainda mais emocionante. O momento decisivo estava se aproximando. Ainda rindo, Sofia golpeou Xion com suas longas garras estendidas. Elas brilhavam em um branco pálido, liberando eletricidade, o tipo de habilidade que você esperaria de alguém que pode domar tigres do trovão, suponho. Xion estava pronta para isso. Com a espada ainda na bainha, ela parou as garras infundidas de raios com as mãos nuas. No momento em que o fez, rajadas de eletricidade percorreram seu corpo como um para-raios. Sua pele espessa absorveu-os completamente, impedindo cortes ou queimaduras, e a corrente se dissipou na terra sem danificá-la seriamente. Vendo isso, Sofia endureceu o olhar em admiração relutante. Sua adversária acabara de usar Daimenpate, uma das habilidades Battleo dos Onis. Permitia-lhe controlar a mente e solidificar o corpo, quase a consistência do metal. Sua força de luta a protegia, dissipando qualquer ataque inimigo. Definitivamente não é coisa de nível iniciante, desnecessário dizer, e Xion a executou perfeitamente em batalha, como uma instrutora repreendendo sua oponente. Prepare-se. É a minha vez agora. Vem com tudo. Meu sangue está em chamas. Depois de Sofia veio Xion, se Sofia concordou com isso ou não. Xion se posicionou, ainda sem armas. Hakurou tinha nos ensinado artes marciais de mãos nuas, mas nada como isso. Parecia que ela estava prestes a lançar um enorme raio de magia de suas mãos, concentrando toda a sua vontade autoritária em um esforço poderoso. Ela devotou toda a sua vontade meio enlouquecida para reviver sua aura, espalhando-a ao seu redor. Se essa fosse uma habilidade de Hakurou, faria parte natural de seu repertório em combate, não essa explosão exagerada que dependia de cada fibra de seu ser. Deixar-se tão aberta em combate assim, e só estaria dando ao seu oponente uma chance de atacar. Mas Sofia simplesmente ficou lá, de braços abertos, como se fosse algo perfeitamente normal de se fazer. Eu nunca poderia descobrir o que esses maníacos obcecados por batalhas fariam em seguida. Agora Xion estava pronta. Para nós na plateia, apenas um curto tempo havia se passado, para os competidores, teria sido um atraso fatal. Em que Sofia havia acabado de passar parada ali, sorrindo como se não pudesse obter o suficiente. Xion sorriu de volta. Desculpe pela espera. Agora, tome um pouco disso. A aura que tinha contornado suas mãos formou uma bola de energia temível e destrutiva, uma que ela estava prestes a lançar. Chega! Quando uma voz nos informou que a batalha havia acabado. Um cajado dourado foi repentinamente empurrado diante de Xion. Alves havia intervindo. Sua cauda também estava apontada diretamente para Sofia. Aparentemente, ela própria tinha um raio de energia para liberar. Alves era, de fato, metade humana e metade cobra, seu tronco superior era de uma mulher atraente e a metade inferior estava transformada em um grande réptil de cor ébano. Essa transformação em sua forma bestial havia acontecido sem que ninguém percebesse. Nem parecia que sua intromissão repentina havia atraído a atenção de alguém até o momento em que ela falou. Nem mesmo eu poderia bloquear completamente a aura que eu havia sentido antes, e ainda assim nada dela exalava de seu corpo. Foi impressionante. Os 3 licântropos com certeza mereciam a reputação que desfrutavam. Ouvindo o grito de Alvis, Gruessit imediatamente cessou todas as hostilidades. Yomo se juntou a ele, lançando-me um olhar confuso. Levantei a mão e acenei para ele. Isso é o suficiente para vocês? Devo entender que passamos. Sim. Vocês certamente demonstraram suas habilidades para nós. Não demonstraram, Sofia? Você está disposta a reconhecê-los pelo que são agora? Estou, ela respondeu com um sorriso limpo e límpido no rosto. Sem reclamações aqui.
Eles parecem mais do que dignos de serem tratados como iguais, disso tenho certeza agora. Ela se virou para os outros licântropos de sua comitiva. Confio que eles tenham convencido vocês também. Não permitirei mais que nenhum de vocês reclame deles e de sua humanidade. Gruessit concordou com a cabeça. A senhorita Sofia tem razão. São raros os humanos que conseguem lutar comigo em um nível tão avançado. Paguem a esse povo o respeito que merecem. Ele soltou uma risada alta e calorosa, então estendeu a mão a Yomo. Seu oponente a aceitou com um sorriso torto, e naquele momento, tudo foi resolvido. As ações de Alvis agora confirmaram para mim, eu estava certo sobre suas motivações. Eles estavam nos testando, nos recebendo deliberadamente com hostilidade para avaliar nossa reação. Comecei a suspeitar disso quando Sofia começou a implicar comigo por eu ser um slime. Carrion, seu chefe direto, já sabia quem ou o que eu era. Ele havia conversado com a maioria dos meus oficiais monstros e já havia jurado para mim, inclusive pelo próprio nome, que trabalharia em termos amigáveis conosco. Parecia improvável que ele instruiria seus representantes a começarem a pegar no meu pé por eu ser um slime assim, de repente. Podia perceber que Sofia estava apenas me usando como uma maneira de provocar todos nós à ação. Ela deve ter pensado que pelo menos um de nós iria enlouquecer quando ela começasse a menosprezar nosso mestre. Eu também tinha outra razão para suspeitar de seu comportamento. Eles estavam, de certa forma, revelando muito sobre si mesmos, no meio de toda aquela agitação e discussão. Considere seus apelidos. Alvis se referia a si mesma como a serpente dourada de chifres, e agora eu podia dizer que essa era uma maneira bastante literal de colocar. Cobra embaixo, 2 chifres dourados cintilantes saindo de sua cabeça, ramificando-se como aqueles de um dragão e sugerindo toda sorte de segredos não contados. Sofia, por sua vez, era a garra de tigre navada, o que sugeria algo felino sobre sua transformação. Ela usou garras carregadas de eletricidade durante a luta, então tudo fazia sentido. Fóbio, a presa de leopardo negro, presumivelmente se destacava no uso de suas presas longas e afiadas no combate. Ou talvez ele tivesse alguma arma escura modelada a partir de uma presa negra. Quem sabe? De qualquer forma, tudo isso significava que os licântropos eram notavelmente honestos com seus oponentes, usando seus apelidos para revelar o tipo de habilidades que eles realmente seriam melhores em esconder de inimigos. Acho que você poderia dizer que eles se orgulhavam de manter as coisas justas no ringue, e não havia como eles desafiarem as ordens de seu mestre, o Lorde Demônio. Sorte a minha que ambos meus palpites estavam corretos. Isso deixou mais um grupo para lidar. Ainda havia uma enorme bola de magia pura pairando sobre as mãos estendidas de Xion. Ela me olhou, perturbada. Não é um problema para mim, Rimuru-sama, mas o que deveria fazer com isso? Isso, significando a bola, eu supus. Você não consegue dissipá-la. Não consigo. Ou melhor, minhas forças mágicas estão no limite. Olhando de perto, podia ver o corpo inteiro de Xion começando a tremer. Ela parecia prestes a desencadear aquela bomba relógio mágica a qualquer momento. Havia lágrimas em seus olhos. Ela não estava mentindo, algo que todos os outros também podiam perceber, julgando por como repentinamente estavam mantendo distância. A mais apavorada de todas com isso, é claro, era o alvo da bola. Calma aí. Devagar. Apante devagar para cima. Alvis já havia guardado seu cajado e perdido tempo serpenteando para fora dali. Sofia havia tentado recuar também, mas a eletricidade de alta voltagem crepitando de um lado a outro entre ela e Xion tornava isso impossível. O raio infundido no corpo de Sofia estava reagindo com a própria aura de Xion, criando uma espécie de campo de energia do qual ambas tinham dificuldade para escapar. Vamos lá. Coloque seu coração nisso. Essa bola estava colocando o temor de Deus em Sofia. Eu podia dizer isso pelo jeito que ela gritava com Xion no topo de seus pulmões. Juro,
Simplesmente não há nada que eu possa fazer sobre ela. Condensar todo aquele poder em uma bola tão firmemente enrolada, que nem ela mesma conseguia controlar. Saindo dos braços de Chun-Na, eu agilmente manobrei na frente de Xion, assumindo minha forma humana e apontando minha mão esquerda para ela. Xion. Dispare. Mas. Tudo bem. Confia em mim. Sim, senhor, ela gorjeou, confusa. Mas já estava no fim de suas forças. A vasta bola de magia se desenrolou, então, deixando apenas um breve brilho residual, foi absorvida em mim. A habilidade única Gula em ação, mais uma vez. Isso chocou profundamente os licântropos tanto quanto aliviou Xion, que caiu exausta no chão. Vivas irromperam ao nosso redor quando a paz finalmente retornou ao campo de batalha. Enquanto guiava os oficiais de Careon, decidi fazer uma pergunta que estava pesando na minha mente fazia um tempinho. Digam-me, o que pretendiam fazer se não aceitássemos o desafiozinho de vocês? Isso teria sido problemático para nós, sim, mas se vocês fossem o tipo de covardes que nem consegue lutar conosco, não teríamos razão para reconhecê-los como amigos. Imagino que teríamos desistido de tudo, e tenho certeza que Lord Carion entenderia completamente. Francamente falando, sem motivos ocultos com esses caras. Estava começando a pensar que nos daríamos muito bem em nossos intercâmbios. Certamente me animava a pensar isso. Demos uma festa de boas-vindas para eles naquela noite. Chun-Na estava colocando todos os seus esforços na cozinha, e mal podia esperar pelo anoitecer. Também estávamos abrindo todo o álcool que tínhamos. Quando todos os pratos foram dispostos, a festa começou. Gobuta, retornando do dever de patrulha, fez uma engraçada dancinha, provocando gargalhadas sonoras. Hakurou providenciou uma demonstração mais séria de suas habilidades com a espada, ganhando o respeito dos licântropos na plateia. Os anões tentavam cortejar Chun-Na, apenas para serem rejeitados um a um. Desnecessário dizer que eles foram direto afogar suas mágoas depois disso. Enquanto isso, Yomu e seus homens já estavam na mesa de jogo. Eu havia começado a propagar o jogo de Mahjong pela cidade como uma forma de matar o tempo, e o Gruessit, nascido da magia, recém-saído de uma luta com meu campeão, estava se juntando à partida por curiosidade. Eu queria participar também, mas Chun-Na me impediu. Rimuru-sama, ela disse irritada, você sabe que não tenho uma boa cabeça para jogos de azar. Ela tinha razão, eu tenho que admitir. Sempre que me empolgo muito com algo, acabo sendo imprudente demais para o meu próprio bem. Eu poderia ter o sábio me aconselhando em minha mente há uma chance de 99% de que o jogador do sul esteja esperando para pegar essa peça se você a jogar, mas mesmo assim eu a jogaria. Eu sou um homem. Eu racionalizaria. Deem-se as porcentagens. Eu tenho que insistir. E eu pagaria por isso todas as vezes. Uma história muito comum, amar um hobby, mesmo quando você não é bom nele. Você pensaria que eu seria inteligente o suficiente para confiar no grande sábio para me levar à vitória todas as vezes. Se você não mantém a cabeça fria ao jogar, está fadado a perder muito. Eu sei disso, mas não consigo parar. Acontece sempre. Esta noite, pelo menos, minha principal responsabilidade era ser um anfitrião amigável. Melhor seguir o conselho de Chun-Na e fornecer alguém para os licântropos conversarem. Então me virei para Alvis e Sofia, só para ser recebido por duas feras completamente embriagadas. Seus acompanhantes os instavam a parar, mas eles não estavam interessados em ouvir. Alvis tinha sua cauda enrolada em um barril, mergulhando a cabeça nele para beber goles de cada vez. Isso era brandy de maçã, doce e suave, mas definitivamente forte. Eu tinha planejado guardá-lo para uma sessão de degustação mais refinada mais tarde, dada a sua qualidade premium. Quem diabos deu a ela o barril inteiro? Eu reclamei para mim mesmo enquanto virava meus olhos para sua companheira de bebida. Lá encontrei, para ser o mais sucinto possível, um grande tigre branco. Não é uma metáfora.
Não era alguma criatura meio animal, mas Sofia em sua forma animal completa, lambendo ansiosamente um pouco de hidromel de um dos nossos grandes copos de bebida. Isso não vai levar a lugar algum, pensei. Havia 10 ou mais barris vazios casualmente descartados ao lado dela, o que tornava simples calcular o quanto elas haviam bebido. Mas isso não importava. O mel não era um material premium que eu tinha apito colhendo para nós. Nós apenas usamos mel coletado de um ninho de abelha gigante. Sendo todos ingredientes naturais, não tínhamos muito dele, mas sempre havia mais disponível. O problema aqui, para eles mais do que para mim, talvez, era esses dois licântropos revelando suas verdadeiras formas completas, algo que eu imaginava ser melhor mantido escondido. Ei, perguntei em pânico, você acha que deveria mostrar sua transformação para outras pessoas assim? Milin compartilhou suas próprias observações sobre esses licântropos comigo, então eu estava bastante certo da resposta. Fui rapidamente provado errado. Ah, Rimuru-sama, lamento que você tenha que ver este estado embaraçoso. O jovem licantropo tímido que respondeu se chamava Enryo, um confidente próximo de Fobio, que veio nesta jornada para me agradecer. Enryo havia se curvado profundamente para mim várias vezes, cantando meus louvores aos céus por trazer Fobio vivo daquela coisa massiva que o levou. De fato, ele continuou, nós licântropos variamos nas formas e estilos que nossas transformações tomam. Não há lei que diga que não devemos mostrá-las, mas, certamente, não costumamos revelá-las a outros, exceto aqueles em quem confiamos completamente. Isso era ainda mais detalhado do que Milin havia oferecido. Uau, tem certeza que isso não é informação classificada de licantropo ou algo do tipo? Não, nada disso. Não é nenhum grande segredo falar sobre isso. Qualquer nascido na magia de nível superior estaria ciente disso. Além disso, ele riu, nunca fomos muito bons em guardar segredos. Ele parecia verdadeiro o suficiente para mim. O que significava, droga, Milin me enganou, não foi. Não era grande coisa, mas ela agiu como se estivesse me passando os grandes segredos do mundo quando começou a falar. Ela enganou esses doces de mim, pura e simplesmente. Eu pensei que estava enganando ela, mas ela estava um passo à minha frente. Melhor ficar mais alerta, pensei. Eu fiz os licântropos serem levados para seus quartos, cada um mobiliado com barris cheios. Quer fosse um segredo ou não, eu ainda me sentia um pouco constrangido com as fêmeas se expondo em público na minha festa, e eu queria mostrar um pouco de hospitalidade para o resto do grupo também. O evento terminou sem problemas, e na manhã seguinte, as duas belezas chegaram à mesa do café da manhã parecendo incrivelmente revigoradas. Nem um pouco de ressaca. Não há uma criatura no mundo que elas não possam beber debaixo da mesa, eu refleti. Ah, começou Alvis, a noite passada foi como um sonho. Uma recepção tão maravilhosa. Mal posso esperar para contar ao meu mestre toda essa emoção. Nunca experimentei uma bebida tão agradável antes. Simplesmente saber que tal coisa existe me faz confiante de que estamos certos em construir relações com sua terra. Sofia, pare de ser tão grosseira. Embora eu admita, foi bastante agradável no paladar. Não me lembro de ter provado algo tão forte na minha vida. O jantar em si foi maravilhoso também, é claro, mas aquela bebida. Minhas bebidas as impressionaram muito mais do que a comida de Shunna. À medida que conversávamos, o assunto se voltou para nossos problemas com frutas, e nossa incapacidade de encontrar pessoas suficientes para cultivá-las e fazer colheitas maiores. Neste ponto, nossa situação alimentar havia passado por algumas melhorias importantes, mas nosso foco ainda estava em cultivar coisas como trigo e cevada, sem mencionar batatas, que formavam um acompanhamento muito eficaz. Estávamos experimentando o cultivo de plantas de arroz também, de olho em criar um grão de arroz palatável para todos nós. Fuzzy e seus homens me disseram que não estavam cientes de nenhum lugar na Terra que cultivasse arroz em um ambiente agrícola, então teríamos que construir tudo do zero. Uma vez que alcançássemos nosso objetivo,
Eu estava planejando transformar alguns de nossos campos de trigo em arrozais e nos colocar em plena produção. Deve-se notar que eu não estava focado em arroz por razões puramente egoístas. É um alimento básico incrivelmente nutritivo, e misturá-lo com trigo melhoraria o equilíbrio de nosso suprimento alimentar. Eu sabia agora que monstros de carne e sangue não eram construídos de forma muito diferente dos humanos, então eu queria manter nossa produção de alimentos o mais equilibrada possível. Ter arroz também significava que poderíamos fazer saquê ou vinho de arroz em grandes quantidades, então admito ter esse pequeno sonho em mente. Entre isso, aquilo e outra coisa, o cultivo de frutas havia caído no esquecimento. Simplesmente não havia tempo para desenvolver novas terras agrícolas para isso. Nosso cronograma de construção estava lotado. Eu já estava pedindo demais para Geode. Eu queria a doçura que as frutas trariam para nossa dieta, mas não podíamos pedir tais luxos até estarmos mais preparados para futuras fomes. Assim, eu havia desistido disso por enquanto. E com isso, terminei de lhes dar um resumo. Entendo, comentou Alvis. Isso parece mesmo um problema. Talvez eu possa organizar para que as frutas oferecidas à Eurasânia sejam repassadas para a sua nação. Com isso, você poderia usar isso para fazer mais bebidas sofisticadas para nós. Eu podia praticamente ouvi-la dizer nas entrelinhas. Que porcentagens estamos falando? Perguntei. Oh, você pode cuidar dos detalhes, Sofia respondeu com um sorriso. Contanto que eu tenha algo bom para beber, estou satisfeita. O domínio do nosso Senhor desfruta de uma grande quantidade de frutas de alta qualidade, então estou ansiosa para ver o que você poderia fazer com elas. Então a bola estava de volta em nosso campo. O que eu estava contente, já que eu não estava em posição de dar números agora mesmo. Mesmo que eles quisessem apenas um suprimento para si mesmos, e não para vender pelo país. Transportar uma quantidade tão grande de bebida era uma questão logística que eu não queria pensar. Seria bom se pudéssemos estabelecer um sistema monetário já, para que eu não tivesse que me preocupar com os detalhes em cada troca que negociássemos. Mas mesmo que o reino das feras entendesse o conceito, duvido que eles vissem alguma necessidade para isso. Que dor de cabeça, no entanto. Então eu lembrei. Eu tinha especialistas nesse tipo de questão, não tinha. Os comerciantes Kobold, eu tinha nomeado o líder deles Kobe, para simplificar, mencionaram que negociavam em todo o domínio de Carion. Eles seriam as pessoas certas para trazer o assunto à tona. Sem tempo a perder. Vamos trazê-los para cá agora mesmo. Kobe normalmente estava estacionado no escritório de comércio na cidade de Tempest, então ele veio imediatamente após meu chamado. Rimuru-sama, o que é o... Certo, então Kobe aqui vai enviar uma equipe de comerciantes Kobold para pegar as frutas, então certifique-se de que eles têm permissão para viajar pelas suas terras. Excelente, disse Sofia. Eu garantirei a segurança deles em Eurasânia. O quê? E a Lady Lycanthropier. Ótimo, obrigado. E se houver alguma coisa além de nossas bebidas que chame sua atenção, ficaremos felizes em vendê-la para você. O que acha? Nesse caso, interrompeu Alvis, aguardando este momento, eu tenho algo em mente. As roupas que vocês usam são feitas de tecidos muito finos. A roupa de cama que eu desfrutei na noite passada era de qualidade semelhante, senti tão suave contra a minha pele. Eu adorei. Se pudéssemos discutir isso. Nós tínhamos recentemente aperfeiçoado a produção em massa de seda mágica de casulos de mariposa infernal, e parecia que ela tinha ganhado alguns fãs ardentes. Demos a eles alguns metros de tecido, seus olhos brilhando enquanto o examinavam. Por favor, fique à vontade, então. Não era apenas bonito e suave ao toque, mas também era feito de um material bastante protetor. Eu não estava disposto a dar permissão tão facilmente, mas então, isso era uma negociação. Então, acho que eles precisam de um pouco disso, Kobe. Como são belas,
Não é de admirar que estas belas mulheres tenham um gosto tão refinado por tecido. Não, por favor, espere um momento, senhor. Qual é o significado de... Sim. Como Kobe disse, isso é uma das especialidades da minha nação. Tanto raro quanto bastante valioso. Vocês têm algum produto seu que valha uma troca digna? Eu estava disposto a me desfazer de uma quantidade adequada de bebida e um pouco de tecido de mariposa infernal pela oferta de frutas. Mas eu não queria ceder tão facilmente. Alguém tão perspicaz quanto Kobe veria imediatamente os benefícios disso, sem dúvida. Bem, disse Alvis, tudo que podemos oferecer agora são estas pedras decorativas. Ela apontou para uma pequena coleção de pedras que brilhavam com uma deslumbrante variedade de cores. Elas se assemelhavam aos cristais mágicos que os anões podiam refinar de minério mágico, mas não podia ser isso, não era escuro, para começar. Eu peguei uma e executei análise e avaliação nela. Ela foi identificada como uma pedra preciosa, o que não deveria ter me surpreendido. Acho que este mundo também tinha gemas. Ah, uma joia, e... Eu estava esperando por algum ouro, pessoalmente. Sim, senhor. Rimuru-sama, esses são licantropeiros com quem você está. Ouro. Nós temos isso, certo, Alvis? Temos sim, trancado em nossas salas de armazenamento. Temos pouco uso para o que nos é oferecido, além de decorar nosso palácio. Ah! Eu poderia pedir isso. Havia toneladas de usos para o ouro. Decoração, sim, mas caramba, poderíamos simplesmente transportar essa coisa diretamente para o reino dos anões para alimentar sua casa da moeda, por exemplo. Kobe parecia tão animado com isso, esperançosamente ele estava mais feliz com essa troca agora. Ele estava balançando o rabo para lá e para cá, então eu sabia que ele estava ansioso para aproveitar a oportunidade. Agente firme, Kobe. Este vai ser um grande trabalho para vocês. Mas por favor, Rimuru-sama. Este é um trabalho muito grande. Seu grito ecoou pela câmara. Eu o ignorei com uma risada. Kobe logo ficou quieto, talvez resignado ao seu destino. Ele percebeu que tudo estava decidido, e agora ele estava pronto para ser um pouco mais proativo sobre isso. O comerciante clássico tudo é flexível para ele. Rapidamente passamos para os detalhes menores. Estas eram questões que os oficiais Lican aqui presentes preferiam deixar para seus atendentes. O nascido na magia em Rio estaria lidando com eles. Kobe, uma vez que finalmente ficou sério sobre isso e agiu como o comerciante que era, logo se jogou de cabeça nas negociações. Sentimos o aroma do chá torrado que Shunna fez para nós enquanto ela o fazia. Sem que eu soubesse, kobold comerciantes tecnicamente não eram permitidos entrar no reino das feras de Eurazânia. Não apenas kobolds, mas o domínio era conhecido como um lugar de grande provação sobre seu povo, especialmente os fracos. Cada pedaço de terra que o Lorde Demônio Carion governava era obrigado a fornecer suas várias bênçãos ao governo central. Isso significava que as terras centrais do domínio consideravam como garantido que recebessem tudo o que pudessem querer. Os comerciantes kobold, por sua vez, viajariam pelas cidades e vilas governadas pelas forças centrais, buscando quaisquer necessidades que exigissem. Se este novo acordo significasse que os kobolds passassem de aproveitadores a uma classe mercantil de pleno direito aos olhos de Carion, não é de admirar que a cabeça de Kobe estivesse prestes a explodir. Era o mesmo caso, mais ou menos, nos outros domínios dos Lordes Demônios. Com a nação alada de Fumbrosia, Terra de Frey, a Rainha do Céu, monstros de nível camponês não seriam permitidos nas cidades para começar, a menos que tivessem asas. Havia rumores de que o espaço da cidade era formado em camadas esculpidas em uma cordilheira, subindo até os próprios céus. Como alguém que trabalhava em construção, eu adoraria verificar isso algum dia, mas não parecia que a permissão viria facilmente. Fazer negócios com o domínio de Milin era um pouco impraticável, dada a distância de nós. Isso deixava o Lorde Demônio Clayman, o mestre marionetista,
Ele era a exceção entre seus pares, permitindo comércio livre e legal em todas as suas terras. A economia era uma preocupação premente para ele, e seu domínio tinha um sistema monetário em funcionamento. Havia histórias sobre eles negociando com o Império Oriental, até. Ele me parecia um pensador muito refinado pelos padrões deste mundo. Por outro lado, se os Lordes Demônios próximos pudessem ser confiáveis, Clayman era o único entre eles que poderia arquitetar algo como aquele Lorde Orc. O único com o poder financeiro para equipar uma horda daquele tamanho com armas e armaduras, como eles colocavam. Mas não havia evidências concretas, e eu não podia negar que mãos humanas pareciam estar envolvidas também. A questão teria que ser abordada mais tarde. Discuti tudo isso com Alvis e Sofia durante o chá. Enquanto fazíamos isso, nossos respectivos subordinados concluíam suas próprias negociações. Rimuru-sama, devo admitir que eu, seu humilde servo Kobe, não posso agradecer o suficiente. Para um grupo de comerciantes itinerantes como nós, a chance de receber um trabalho de tamanha enormidade é tão. Ele parecia prestes a chorar enquanto se ajoelhava diante de mim, com o rabo batendo para trás e para frente tão rapidamente que eu temia que se soltasse do corpo. E, sempre que precisar, Kobe. Boa sorte com isso. Vai ser um tempo até podermos completar uma estrada, eu imagino, então o transporte vai ser difícil no começo. Além de preparar uma estrada para o reino dos anões, eu estava fazendo gel de trabalhar em um caminho similar para o reino de Blumund. Pedir mais dele seria demais. Não é problema, senhor. Aqui é onde entramos. Kobe dissipou minhas preocupações com um sorriso. Apesar de seu rosto canino, eu podia dizer pela aura de alegria que ele emitia que ele realmente estava sorrindo. Eles estavam acostumados a vender suas mercadorias em estradas marginais, condições de viagem não pareciam preocupá-los muito. Você terá pessoas suficientes? Eu pensei em perguntar, embora fosse um pouco tarde para voltar atrás agora. Isso também não será um problema, Rimuru-sama. Graças a você nos permitir construir uma base de operações nesta cidade, nossos negócios têm progredido bastante bem na floresta de Jura. Acreditamos ter pessoal suficiente para o trabalho. Ah! Bem, ótimo. Vamos apenas fornecer sua escolta de segurança, então. Muito obrigado. Isso nos ajudará muito. Ele me deu um olhar resoluto, olhos estreitados, e então correu de volta para seu escritório. Este novo cliente o tinha enchido de um desejo abrangente de realizar o trabalho. O que era ótimo, realmente ótimo. Poderíamos ter usado teletransportes, pelo menos com a quantidade de bens que estávamos falando, mas isso tinha seus limites e só funcionava com quantidades pré-decididas. Se fosse apenas uma pequena troca de presentes de vez em quando, seria uma coisa, mas o transporte físico seria o melhor neste caso. Se não tratássemos dos detalhes de bens e valores equivalentes agora, isso poderia levar a problemas mais tarde. Eu queria ter certeza de ter alguém confiável na mistura desde o início, e para esse propósito, os kobolds e seus longos relacionamentos com nossos goblins eram mais do que parceiros capazes. Eu não poderia pedir um melhor, de fato. Isso tudo aliviou tremendamente minha mente, livre das dores de barganhar sozinho. Isso também marcou o início das relações comerciais oficiais entre Tempest e Eurazânia. Após ficar por mais alguns dias, as licantropers Sofia e Alvis voltaram para casa. Em Rio, o nascido na magia a serviço delas, permaneceu na cidade com os outros acompanhantes. Eles aparentemente haviam sido instruídos a aprender sobre as diversas tecnologias que desfrutávamos aqui, e eles já estavam se dedicando aos estudos. A oficina de Kaijin e dos irmãos anões os impressionou. Quando visitaram um de nossos novos locais de construção, eles mediram meticulosamente a força e estabilidade da estrutura. Em uma viagem de um dia para ver nossas rodovias, ficaram chocados ao ver quão eficazes eram nossas equipes de construção. Logo, eles queriam se envolver com isso eles mesmos. Se você estiver disposto, eles pediram,
Ficaríamos encantados em trabalhar com suas equipes. Eles não estavam presos a nenhum cronograma específico, mas queriam ficar à disposição até que seus substitutos chegassem. Após discutir o assunto com Rigord, decidi dar-lhes minha permissão. Antes que um mês se passasse, eles já faziam parte integral de nossa operação de trabalho, muito mais sérios e bem-intencionados do que eu esperava. Um dos licântropos estava envolvido com outro negócio. Esse era Gruescity. Rio e os outros foram ordenados a aprimorar seus conhecimentos técnicos aqui, mas não Gruescity. Enquanto meu mestre, Fobio, o presa do Leopardo Negro, está cumprindo sua penitência, fui ordenado a fornecer qualquer ajuda que pudesse a você, Rimuru-sama. Espero poder retribuir, de alguma forma. Assim, ele concordou em ajudar a patrulhar a cidade, embora entre ele fazer passeios com Gobuta e treinar com Hakuro ao lado de Omo, parecia para mim que ele estava apenas fazendo o que bem entendesse pela cidade. Ah bem. Se ele estava se divertindo, não era problema meu. E assim, os enviados do Reino das Feras de Eurazânia logo se tornaram naturalmente amigos dos cidadãos de Tempest.